Olá, professor Fábio, boa tarde. Boa tarde aos meus colegas de sala de aula, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui dar início, à apresentação dos seminários, cuja disciplina é Tecnologia das Construções 2, e ao decorrer nós iremos explicitar definições e conceitos e elementos de alvenaria. Entre isso, a nossa equipe é Gabriela da Silva Xavier, Beatriz Lacerda de Almeida e José Pereira Martins Filho. E o professor solicitante foi o professor Fábio, e nós somos da turma do 4º ano vespertino do IFB Campus Itaporanga. Aqui é o nosso sumário, nós teremos uma breve introdução sobre alvenarias, nós teremos os tipos de alvenarias, como conceitos básicos, vantagens e desvantagens da alvenaria, elementos presentes na alvenarias, que a gente vai ver blocos, argamassa, grout, e vamos ter algumas curiosidades e as nossas conclusões e referências, consequentemente. E agora a gente tem a palavra com a nossa querida colega Beatriz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fábio. Bom, vamos introduzir o nosso assunto. A alvenaria, ela é um conjunto de tijolos, blocos ou peças sobrepostas colocadas por uma argamassa, ou não, a gente vai ver isso daqui a pouco, formando um elemento vertical. Ela tem a função de resistir às cargas gravitacionais, de resistir a impactos, fornecer proteção acústica e térmica aos ambientes, dividir os espaços, proteger do externo e vedar os espaços. Aqui a gente tem algumas fotos das alvenarias. Bom, agora os conceitos básicos da alvenaria. A alvenaria, ela pode receber basicamente a seguinte denominação. A alvenaria ciclópica, ela é executada com grandes blocos de pedras trabalhadas ou não. A gente pode observar na imagem 1 que essa parede, essa alvenaria, ela é formada por pedras rústicas. Elas não são cortadas certinho, por exemplo, como os tijolos, que têm uma certa simetria, são pedras basicamente tiradas da natureza e colocadas para ser feita a alvenaria. Já a alvenaria insossa, ela é executada com pedras também, ou blocos cerâmicos, só que assentados sem argamassa. A alvenaria insossa, como ela não é assentada com argamassa, ela pode ser assentada com uma grande quantidade de cal, ou com um pouquinho de cal com cimento, só para dar a liga mesmo entre os blocos. A alvenaria com argamassa, ela é executada com argamassa de ligação entre os elementos. Já a alvenaria de vedação, são painéis executados com blocos entre estruturas com o objetivo de fechamento das edificações. É literalmente a parede que está dividindo um quarto do outro, é de cima a baixo. A alvenaria de divisão são painéis executados com blocos ou elementos especiais, como gesso acartonado, para divisão de ambientes internos nas edificações. Isso aí é muito usado provisoriamente, quando quer só demarcar espaço, ou, por exemplo, podem ser feitos, sabe, a divisão da cozinha para a sala de jantar, que é feito apenas com uma parede que vai até a metade, por exemplo, um balcão. Isso pode ser considerado também uma alvenaria de divisão. Já a alvenaria estrutural armada é uma das mais famosas, sabemos disso, e a alvenaria estrutural utilizada como estrutura suporte de edifícios e dimensionada a partir de um cálculo racional, dispensando das estruturas convencionais, que são a viga e os pilares, desculpa. A alvenaria estrutural armada, ela faz o papel da própria estrutura. Então, ela tem elementos que asseguram a seguridade da edificação. Bom, os tipos de alvenaria quanto à função é a de vedação e a estrutural. A de vedação é, como eu já falei, tem o objetivo de vedar os espaços, de dividir os espaços, tanto internos quanto dividir o que é para ser interno do que é para ser externo. E a estrutural tem, ela é classificada por ser, que eu já falei, a estrutura, tipo assim, receber a função de segurar a própria estrutura da edificação. E quanto à aparência, elas podem ser aparentes ou revestidas. Aparente, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ela dá um estilo bem rústico à edificação. Pode ser feito num projeto arquitetônico para realmente ambientizar
o cômodo em si. E a revestida é a maioria que a gente vê, que elas podem ser revestidas com pedras, com cerâmica, com qualquer tipo de material. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de alvenaria mais utilizados. A de embasamento é a alvenaria que fica sobre a viga baldrame, com a principal finalidade de regularizar o nível para o início da alvenaria de elevação. Ela é muito utilizada quando o terreno é aclive ou declive. Então, ela serve para que a gente, para deixar o nível do terreno reto, para que possa subir as outros tipos de alvenaria. Alvenaria de vedação, as as paredes, que tem a função de dividir os ambientes internos e externos de uma edificação, suportam apenas o próprio peso. E os componentes de vedação podem ser blocos de concreto, cerâmicos, painéis pré-moldados, entre outros. Então, para a alvenaria de vedação, existem vários tipos de elementos que podem ser utilizados. A alvenaria ecológica, ela é uma forma mais recente, por assim dizer, de pensar-se a alvenaria, porque a gente sabe o quanto a engenharia civil degrada o meio ambiente, principalmente com resíduos sólidos. E ela é uma forma de alvenaria desenvolvida que busca uma alternativa ecológica para vedações verticais tradicionais existentes para as edificações. Trataremos sobre a alvenaria ecológica falando sobre o tijolo ecológico, que é basicamente o que ela é feita. A alvenaria estrutural é um sistema de construção em que as paredes da edificação fazem a função estrutural. Como já venho dizendo, não é necessário o emprego de vigas e de pilares para a sustentação do edifício, e ele substitui o método tradicional de concretagem. Dentro da alvenaria estrutural, pode haver a alvenaria estrutural não armada, que os esforços metálicos são colocados apenas nas cintas e vergas e contra as vergas na armação entre as paredes e nas juntas horizontais, com a finalidade de evitar as fissuras localizadas. Ela pode ser utilizada em edificações de pequeno porte. E também, na alvenaria estrutural não armada, a análise estrutural não deve causar esforços de tração. Já a alvenaria estrutural armada, ela pode ser adotada em edificações com muitos pavimentos e normalmente é executada com blocos vazados de concreto ou cerâmicos. Deverá haver barras de aço, desculpa, geralmente apenas um por furo do bloco, verticais sendo solicitados a tração. Então, como elas vão desenvolver, vão conter a função de se a estrutura da edificação, ou então já tem a questão de ter o aço, já tem a questão de preencher os blocos com concreto. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da alvenaria estrutural. Bom, uma de suas vantagens é o baixo custo e a boa qualidade. Porém, uma das suas desvantagens é que não pode se improvisar nelas, justamente por conta da arquitetura e o design restringidos pelo tamanho e forma dos blocos estruturais. Outras de suas vantagens é a maior rapidez na construção, maior organização no canteiro de obras, custo reduzido em relação ao sistema convencional de vigas, pilares e lajes e facilidade no treinamento de mão de obra. Já nas vantagens e desvantagens da alvenaria de vedação, que é uma alvenaria mais convencional que muitos utilizam, uma de suas vantagens é que ela não precisa de mão de obra muito especializada. Porém, com isso surgem grandes problemas, porque podem ocorrer erros e grandes patologias, que são os fatores que vão fazer com que ocorra esse problema, vão fazer com que a obra demore mais e vão aumentar o seu custo. Então, aqui temos que ela também pode ser, uma de suas vantagens é material de construção mais barato, maior aceitação pelo cliente devido à cultura do uso, como eu já tinha falado, ela é mais convencional, melhor relação de custo-benefício entre todos os materiais disponíveis para vedação e maior facilidade e baixo custo na execução da alvenaria, caso não aconteçam os problemas que eu havia falado anteriormente. Já as vantagens e desvantagens da alvenaria ecológica é que o custo final da obra pode ser reduzido em até 20%, aí redução de 50% do tempo de execução em comparação ao sistema convencional. Ela não necessita de argamassa de assentamento
Tem a redução do desperdício de material especial concreto e argamassa. Por quê? Porque não vai precisar fazer as formas com a madeira, como nas outras alvenarias. Isso vai fazer com que baixe o custo e evite com que sobre restos e, enfim. É possível a aplicação de pintura e gesso e grafiato diretamente sobre os blocos. Bom, temos os elementos de alvenaria e um desses elementos presentes são os blocos, que temos os tipos, que mais para frente Pereira vai falar. Temos a argamassa, o grout e a armadura, que apresenta a verga e a contraverga. Então, dando continuidade, né, nas falas, a gente vai ter os elementos da alvenaria. Quais são esses elementos? A gente elencou aqui os principais, ou seja, os mais convencionais dentro da alvenaria que a gente conhece, né? Que são os blocos. Os blocos são componentes que diferem pela sua função, ou seja, são tipos de pedras que vai ajudar, né, fazendo analogia, né? São como pedras que vão ajudar tanto na vedação quanto na funcionalidade estrutural. Dentre isso, a gente não vai se adentrar muito na propriedade desses elementos, porque as nossas colegas vão explicar mais à frente. E a gente tem aqui os 3 tipos de blocos mais usuais, que é o bloco de concreto, que pode, né, desempenhar a função de vedação ou uma função estrutural, né? Ele é fabricado através de pedrisco, de areia, cimento e água, e a gente tem um grande exemplo desses blocos de concreto como elemento estrutural através das canaletas, né? Que ela pode atuar como verga ou contra-verga, mas que necessita de uma armadura e, consequentemente, da grout, na maioria dos casos, né? Como características do bloco de concreto, ele tem uma alta resistência à compressão, mas também não ficando por muito atrás esse bloco furado aqui. O bloco cerâmico, ele tem também uma alta resistência à compressão. Dentre isso, a gente tem o nosso tijolo maciço, né? Esse tijolo maciço, normalmente, ele é feito com argila, e a sua secagem pode acontecer de forma natural ou em fornos, né? O que é que acontece? Nesse tijolo mais maciço, a nossa alvenaria ela vai ser mais pesada, porque o tijolo é mais denso dentro da alvenaria, né? Mas, por exemplo, quando a gente quer colocar algum objeto na parede, por exemplo, um quadro, algum porta-objeto, né? Esse daqui vai desempenhar uma funcionalidade maior de resistência do que esse, ou seja, o bloco furado. Por exemplo, colocar-se parafusos esse daqui vai atuar melhor do que o bloco furado. O nosso bloco furado, né, ele pode também, o bloco cerâmico, ele pode atuar de forma estrutural ou de vedação, mas é mais usual o nosso bloco furado do que esses daqui, em alvenaria mais convencional. Pelo quê? Pelo baixo custo e pelo alto rendimento, por conta desses furinhos aqui. Ele normalmente possui esses furos, tem uma baixa porosidade, e desempenha um ótimo isolamento térmico, né, e acústico. Mas como é que acontece? Vamos lá agora pensar um pouco. A gente já tem os blocos, né, mas como é que a gente vai ligar esses blocos? Só basta empilhar? Não, existe sim exemplos, né, de alvenarias que não necessitam-se de uma argamassa, que são o caso que elas são empilhadas. Mas a alvenaria ela vai ser essa mistura de cimento e agregados miúdos, né, areia, brita e água, podendo ser constituído por polímeros ou aditivo, dependendo da sua funcionalidade, né? Dentro disso, onde é que eu vou aplicar a minha argamassa? A minha argamassa ela vai ter diversas aplicações, como, por exemplo, no sentamento de uma cerâmica, no reboco de uma alvenaria, na aplicação de rejuntos, e principalmente colante entre os substratos, né? Então, a gente vai ter esses 4 tipos, a argamassa de assentamento, de revestimento, colante e de rejunte. José, quais são as propriedades de uma boa argamassa? A nossa argamassa, ela precisa ter uma maior trabalhabilidade pela questão do desempenho dos colantes na nossa alvenaria, né? Então, se eu tenho uma argamassa com boa trabalhabilidade, logo, eu vou ter um maior desempenho na minha obra. Aderência ao substrato. Essa é uma característica, uma propriedade crucial da nossa argamassa. Por quê? Como a gente viu aí eu falei anteriormente, a argamassa ela vai causar essa aderência ao substrato. Ou seja, vai estar a superfície do substrato e o outro substrato ela vai estar nessa parte mediana, causando a aderência entre esses dois elementos, né? Esses 2 tipos aqui, resistência a impacto de desgaste superficial e resistência à compressão, são características ou propriedades que ela adquire logo após a sua secagem.
uma coisa muito importante também é que a gente precisa ter um planejamento eficaz logo no traço, para que não aconteça patologias mais para frente. Por exemplo, uma vez aqui em casa eu fui inventar de fazer um reboco na parede e eu, sem saber, fiz lá um traço de qualquer forma, quando secou, eu passei a mão, então aquele reboco foi caindo, né? Então a gente precisa ter essa harmonia entre os componentes do nosso traço referente à nossa argamassa. Ela pode ser de duas formas, pode ser feita no local ou ela pode ser a argamassa industrializada. E ela também vai ser resistente à compressão, né, já que ela está sobreposta, interposta, né, sobre os elementos de alvenaria, mais precisamente os blocos. José, a armadura é um elemento de alvenaria? Sim, ela vai ser um elemento de alvenaria quando a gente está falando de alvenaria estrutural, né? Porque na alvenaria estrutural, a própria alvenaria, ela atua-se como a própria estrutura da edificação, né? Então, aí a gente vai precisar da ferragem para combater a tração, a gente vai precisar de fazer uma racionalização para que a gente, nos encontros de paredes, a gente tenha alguns pilares, a gente tem as vigas entre os blocos, né? Nesse caso aqui, bloco de concreto. Mas a gente também pode ter os blocos cerâmicos atuando na alvenaria estrutural. E, principalmente, a armadura vai combater aos esforços solicitantes, né? Além de dar uma maior resistência à nossa alvenaria. Nós temos também a grout, né? A grout, ela vai ser um tipo específico de concreto indicado para o preenchimento dos espaços vazios de blocos e canaletas. Desculpa a gente não ter trago uma imagem de canaletas, mas é aquele bloco em que tem as duas laterais e um fundo, né? Normalmente postos para ser vigas ou vergas. Então, esse tipo de concretozinho, ele é utilizado nesse preenchimento aqui dos espaços, principalmente no alvenaria estrutural, né? Para o quê? Para diminuir a porosidade, preencher esses vazios e principalmente aumentar a resistência à compressão dentro da nossa alvenaria, né? Ele geralmente é feito de cimento, areia, pedras miúdas e aditivos e principalmente ele pode ser de duas formas, né? De cimento ou de materiais orgânicos. E aqui, como aplicar? A gente tem a nossa alvenaria e acontece aqui o preenchimento desses vazios, né? E a nossa querida grout. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades históricas sobre a alvenaria. Bom, inicialmente, a alvenaria, para fazer as construções, eram utilizados blocos de rocha com elementos de alvenaria, que te lembra lá da alvenaria ciclópica. Mas a partir do ano 4000 a.C., a argila passou a ser trabalhada, possibilitando a produção de tijolos. Então, para a gente ver, a alvenaria ela é utilizada há muito, muito tempo. Só que, assim, até o final do século XIX, a alvenaria predominou como material estrutural. Porém, devido à falta de estudos e pesquisas na área dessa área, não se tinha conhecimento das técnicas para racionalização. E a alvenaria estrutural, ela atingiu o ápice no Brasil na década de 80, porque ela foi disseminada como uma construção, assim, com a construção dos conjuntos habitacionais, onde ficou tida que era um sistema para baixa renda. E devido ao seu grande potencial na redução de custos, diversas construtoras e produtoras de blocos também começaram a investir na tecnologia para torná-los mais vantajosas. E hoje temos os vários tipos que estudamos, que vimos hoje nos conceitos. Bom, esse trabalho foi de suma importância para nós, porque a gente aprendeu muito sobre os modelos de alvenaria, aprendemos também sobre sua definição, seu conceito, aprendemos sobre os benefícios e os malefícios, vimos também muitos elementos que são presentes na alvenaria e suas curiosidades. Essas são as nossas referências, onde tiramos todo o material para o estudo. E é isso, queremos agradecer a atenção de toda a turma e também do professor Fábio, e até a próxima.